Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que estou feliz, muito contente com o convite que me foi feito. E servo de Deus é assim, ele trabalha, ele vai para a casa dos outros cooperar. Amém? Estamos aqui hoje para cooperar com o reino do Senhor, né? Feliz por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado nessa noite. Enquanto os irmãos já estão de pé, eu quero ler com os irmãos no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, verso 35. Depois nós vamos pular para o capítulo 5 de Marcos. E vamos ler o versículo 2. Todos acharam Marcos 4, 35. E depois nós vamos pular para Marcos 5, verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Vou ler mais uma vez para os irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Vamos ler no capítulo 5, verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Pode se sentar, igreja. Glória seja o nome do Senhor. Grande é o nome do nosso Deus. Quero dizer que é uma honra, irmãos, imensa, ministrar em um culto que sou suspeita de falar, né? Quando nós somos líderes de departamento, nós somos apaixonados pelo que fazemos, né? E como nosso irmão falou aqui há pouco, né? Sobre a paixão, sobre amar, missões tem que estar dentro de nós. Você quer ver assunto gostoso? É quando eu me sento com alguém que gosta de falar de missões. A hora vai. Eu esqueço até de pescar criança na escola, mas eu chego lá. Porque falar da palavra de Deus, falar de missões, falar de almas é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você não tiver vontade, amor, preparo, é difícil fazer missões. É complicado. Primeira coisa, tem que ter amor. Primeira coisa, se não tiver amor, fica uma coisa forçada. Se fazer missão de uma forma forçada, isso não se faz. Eu quero dizer que você tem que descobrir o seu talento. Você tem que descobrir o departamento que você foi chamado. Se você não tem paciência para a alma, descubra outro departamento, descubra outra coisa para você fazer na casa do Senhor. Porque nós que trabalhamos assim, nós pegamos umas coisas, umas bênçãos de vez em quando, né? Eu sempre falo ao Senhor, o Senhor sempre capricha comigo. O Senhor sempre me dá umas bênçãos assim maravilhosas, né? E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos deu o seu Espírito Santo que nos capacita para levar a vida. A palavra do Senhor, irmãos, vai dizer que ali estavam os discípulos, juntamente com Jesus, e Jesus fez ali para eles um convite. Falou: vamos pegar o barco e vamos passar para outra margem. Então os discípulos então entram ali naquele barco, e a palavra do Senhor vai nos contar que quando eles começaram ali a navegar, num determinado tempo, ali daquele mar, daquele rio grande, começa-se então uma tempestade. Uma grande tempestade ali então começa. Os discípulos então com medo, atônitos, o mestre estava ali dormindo, descansando. Eu começo a pensar, esses dias eu estava falando assim com a minha irmã sobre a irmã Deise. Eu falei: meu Deus, como é que a Deise aguenta? Eu falei mesmo. A gente faz menção dos irmãos e a gente fala: meu Deus, como é que a Deise aguenta? E eu lembro, quando eu olho para essa passagem, o Senhor Jesus ele tinha acabado de ministrar. Agora você imagina os sermões do Senhor Jesus, ele na condição que ele estava ali de homem. Será que o Senhor Jesus não cansou? Será que o Senhor Jesus ali, a sua voz, a sua garganta, não dava aquela tremidinha de tanto que falava, de tanto que ministrava, e era horas e horas e horas debaixo do sol? Imagine, nós aqui cansamos também. Então o Senhor Jesus ali, eu creio que ele estava cansado, ele sempre dormiu na sua condição de homem. O Senhor Jesus então dormiu ali naquele barco.
Então começa aquela tempestade, aquela euforia, aquelas ondas se levantando, a chuva vindo, aqueles ventos. Os discípulos agora começam a ficar preocupados, com medo. E diz a palavra que eles foram acordar o Senhor Jesus e dizem ao Senhor Jesus: o Senhor não se incomoda? O Senhor está vendo o que está acontecendo, Senhor Jesus? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Que está todo mundo aqui desesperado, vendo essa chuva desse tamanho, o Senhor dorme? Irmãos, eu quero contar para vocês algo da parte do Senhor. Todas as vezes que nós fomos chamados para uma obra, todas as vezes você é missionário do Senhor, não estou falando com missionário que tem uma carteirinha, não. Eu estou falando com você, que o Senhor incumbiu você, desde o dia que você levantou a mão para aceitar o Senhor Jesus como Salvador. O Senhor incumbiu você de pregar o Evangelho do Senhor. O Senhor colocou sobre você, sobre mim, uma ordenança para anunciar o nome santo do Senhor. Se você está pensando aí no seu cantinho que só quem vai pregar é o nosso irmão José Brito, só quem vai pregar é eu, que somos missionários, não é você que vai pregar. É verdade. Talvez, irmão, você não vai para outro continente, mas o teu continente essa noite pode ser atravessar o muro da vizinha, pode ser atravessar a rua, pode ser uma mensagem de telefone. Aleluia. Essa travessia que você vai fazer para falar o nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, você ora pelos que vão para longe, que deixam suas famílias, que deixam a sua pátria, mas você faça a sua parte, porque você é chamado sim para ser um missionário. Irmãos, todas as vezes que o Senhor ele me fala algo, me dá uma ordenança, quando o Senhor fala para mim assim, vai para lá. Quando o Senhor falou para vocês, vai lá para Veneza. Ai, Jesus amado, como que é, irmã Deise? A gente já não é mais bebezinho, né? A gente não começou a caminhar com Jesus ontem. A gente já tem uma caminhada. Então nós sabemos que quando Ele fala vai, a gente já pode preparar o ai. É verdade, Jesus. É verdade? Falou vai, prepara o ai. Mas também no final a gente vai preparar o glória. Irmãos, eu confesso que eu tinha um sonho. Tenho. E o meu sonho ele está se realizando. A nossa irmã Nayane, eu gosto muito dela. Quem nos separa é só um N. Eu sou Nayane e ela é Nayane. Então, assim, eu amo a sua irmã, eu gosto muito dela. Eu nunca vou esquecer o nome dela, tá, irmã? De vocês eu posso até esquecer, mas o dela não. Irmã, eu tinha um sonho. Eu falava para o meu esposo assim, falava para ele assim, esposo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de evangelizar as cadeias. Eu tenho um sonho. Só que eu não queria assim entrar em cadeias masculinas. Eu queria entrar em cadeias femininas. Eu queria trabalhar com mulheres. Esse era o meu sonho. E um dia ele falou para mim assim, mulher, se aquieta no teu canto, vai cuidar da tua casa, do teu filho, você já cuida da igreja. Para que ficar se envolvendo nisso? Mulher, esse lugar não é para você não, cadeia. Não é lugar para você. E ele dizia isso para mim. Irmãos, tem que passar alguns anos. Meu esposo, ele tinha um processo na justiça que corria desde os 19 anos dele de idade. Hoje ele tem 43, continua lindo e maravilhoso. 43 anos, meu bebê. Coisa linda. E aos 19 anos ele cometeu um crime, algo que a nossa sociedade tem suas leis e tem que pagar. E desses anos de 19 anos até os seus 43, advogado lutando, primeira instância, condenado. Segunda instância, condenado. E nós oramos. Terceira instância, condenado. E o crente que se converteu, que vivia uma vida atribulada, uma vida miserável, longe do Senhor Jesus, quando eu o conheci no ano de 2015, ele ainda não servia, 2010, perdão, ele ainda não servia o Senhor Jesus, e eu sei que em oração, em joelho, em jejum, contando com a oração da minha família, com a oração de uma igreja, no ano de 2015, ele veio aos pés do Senhor. Glória a Deus.
deixou os embaraços, deixou a vida errada, deixou a vida de pecado, deixou para lá. Então, isso o Senhor Jesus fala para os nossos corações. E eu sei, meus irmãos, que no ano passado, no final do ano 2023, ou no final do ano 2023, a advogada liga para nós e diz: Evandro, você está condenado, você está procurado, pedido, e agora você vai fazer o quê? Ele falou: eu vou fazer o que todo crente faria. Porque se eu estou errado aqui na terra, eu também estou errado lá no céu. E ele foi e se entregou. Ele se entregou em abril, um dia que eu vim pregar aqui, 2 dias depois, 2 dias antes. Ele se entregou e eu vim aqui ministrar no culto de irmãs, só dançava, cantar. Não sei nem como eu cheguei aqui. Eu acho que um daqueles cavalos da carruagem que pegou Elias veio me trazendo. Porque eu não sei como eu cheguei e voltei, mas estou aqui. Glória a Deus. E irmãos, então daquele dia para cá, o Senhor começa a falar: passemos a outra margem. Repita: passemos a outra margem. Louvado seja o nome do Senhor. Daquele dia para cá, eu tenho enfrentado, assim como os discípulos têm enfrentado, assim como você que está sentado aí tem enfrentado. E sabe por que nós precisamos enfrentar isso, irmãos? Tem uma surpresa para você. Vou cochichar no seu ouvido. Você precisa chegar em Gadara. Aleluia. Você precisa chegar em Gadara. Eu quero dizer que a tempestade que está se levantando não vai impedir você chegar em Gadara. Porque em Gadara tem alguém que precisa ouvir você. Em Gadara tem alguém que precisa ouvir falar do Senhor Jesus. O seu Gadara, irmão, não é lá no Oriente Médio, pode ser teu vizinho, pode ser um familiar seu. Você precisa passar a tempestade para chegar até Gadara. Irmãos, eu sei que o sonho que essa irmãzinha tinha de entrar em presídios e ministrar para mulheres, o Senhor assim fez. Uma providência carrancuda, uma providência totalmente diferente, aonde eu ouvi: esse lugar não é para você, agora eu escuto: vem me visitar. Porque aquele lugar é sim para mim, aquele lugar é sim para você que precisa falar no nome do Senhor. Quando eu entrei naquele lugar a primeira vez, algumas pessoas falaram para mim assim: não se mistura, não se mistura, que essas mulheres é tudo atribulada, muitas já foram presas, essas mulheres aqui é tudo criminosa, essas mulheres elas concordam com cada tipo de coisa errada que nós não concordamos, então você não se mistura. Chegou na fila, bom dia. Eu falei: o quê? Ah, meu Deus do céu, o Senhor Jesus me deu essa oportunidade de falar do nome do Senhor Jesus. Você acha que eu vou chegar e falar bom dia? Eu vou chegar e vou falar que Jesus é bom. Eu vou falar que Ele salva. Ele salva. Ele foi para os pecadores, foi para os doentes que o Senhor Jesus veio mesmo. Se alguém fala para você: não se mistura com fulano, eu digo que a palavra do Senhor diz: se misture sim, não com o pecado dele para que você pratique, mas você é luz. Você vai chegar na vida dele e vai clarear. Você vai chegar naquela vida insípida e você vai temperar com o sal, que é a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, chegando ali naquele lugar, o Senhor nos preparou ali vidas. O Senhor nos preparou ali vidas naquele lugar. Estamos dentro de missões. E eu sei, meus irmãos, que ali dentro daquele lugar, eu falei com o irmão, o esposo da nossa irmã Lila, qual o nome? Irmão Nildo. Eu conversando com o irmão Nildo e com a irmã Lila sobre isso, e ele falava assim para mim: ô minha irmã, aquela vozinha dele: seu esposo não está preso, mas está trabalhando. Realmente, irmão, está trabalhando. E não ganhou de almas aqui fora, aprendeu a ganhar lá dentro. E nós recebemos a providência do Senhor, ainda que pareça feia, ainda que muito dolorosa. Você não sabe, se você não conhece. Uma vez o nosso presbítero Jones, falando lá no Mulher Linda, que já chegou a fazer visita, ele sabe como é o ritmo. Ele sabe o que sente no corpo quando sai lá de dentro. Você não faz nada lá dentro, mas quando você sai quebrado.
Te pergunto, por quê? Por que, irmão Jones? De tanta opressão, ali existem crimes, igreja, que nós não podemos nem mensurar, que nós não podemos nem falar. O lugar é pesado. Nós temos que ter muito o revestimento do Espírito Santo, porque não se entra naquele lugar para brincar. Não se entra naquele lugar para brincar de crente, para fazer bonitinho, para se mostrar, para se exibir. Não. Lá se entra para trabalhar e para amar, independente do que o outro fez, independente do que o crime que cometeu, porque o Senhor Jesus, ele não disse: eu só vou salvar o traficante, porque ele não matou ninguém ainda. O Senhor Jesus, ele não disse: eu só vou salvar o menino que roubou no farol, porque ele não matou ninguém ainda. Não, o Senhor Jesus, ele salva o estuprador. O Senhor Jesus, ele salva o assassino. O Senhor Jesus, ele salva aquele que praticou o pior crime do mundo. O Senhor Jesus salva ele. O Senhor Jesus salva. Nós estamos falando, hoje, nós vemos na Bíblia, na palavra do Senhor, o Senhor salvando o homicida. Agora, um homicida vira missionário. Nosso irmão Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho um parente que ele fala assim, ele não é crente, mas ele conhece. Ele fala assim: nossa, a vida de Paulo foi tão fácil, né? Errou. Quando cansou de errar, que não tinha mais o que fazer, resolveu se converter. Aí tá fácil. Eu falei: não, meu irmão. Eu falo para ele assim: não. É porque Paulo tentou de todas as formas, né? Achando algo que era certo, na visão dele, vendo algo que era certo, e ele descobriu o Senhor Jesus. Quando ele pensou que ele estava cego, agora foi que ele viu. Não é que não tinha mais nada para ele fazer. Tinha sim, se ele quisesse, mas agora ele descobriu, na verdade. Agora ele descobriu a luz. Agora ele descobriu a salvação. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus disser para você: aleluia, Sofia, passemos a outra margem, você se prepare, você se revista, porque vai vir as ondas, vão vir as lutas, vão vir as tempestades, mas às vezes nós nos esquecemos de uma promessa. O dia que o Senhor me chamou para o departamento missionário, às vezes a luta vem na nossa frente, nós acabamos esquecendo da promessa do Senhor. Irmãos, tinha necessidade dos discípulos ficarem tão atordoados, tão preocupados, sendo que a palavra do Senhor Jesus foi: passemos para a outra margem. Será que haveria possibilidade dessa embarcação afundar diante da palavra do Senhor? Será que havia possibilidade de algum desses homens morrerem afogados, sendo que o mestre disse: passemos? Ele não disse: talvez a gente vai passar para o outro lado, talvez, não garante nada. Ele disse: passemos. Ele deu uma garantia. O Senhor Jesus, ele dá uma garantia para essa igreja hoje. Aleluia. Enquanto estiver cumprindo o meu mandado, enquanto estiver cumprindo o meu chamado, vai chegar do outro lado. Aleluia. Irmãos, eu sei que o dia que o Senhor começou a realizar essas coisas em nossa vida foi muito difícil, mas naquela fila de cadeia o Senhor me deu filhas. O Senhor me deu filhas. O Senhor nos deu filhos. Aleluia. Tinha um casal lá dentro e esse rapaz, ele não queria casar de jeito nenhum com a mulher dele. Eles já viviam juntos há 9 anos e ele não queria casar de jeito nenhum. E o meu esposo falou assim: Maiane, eu converso com ele, né? Para ele aceitar essa situação dele. Eu já dei ele para Jesus, mas ele não quer aceitar essa situação dele. Eu falei: amém, vamos orar. Eu falo com ela aqui fora. Eu falando com ela: filha, você tem que aceitar, né? Ajeitar essa situação de vocês. Não, eu não quero, porque dizem que dá azar se casar, diz que assinar um papel dá azar, acaba tudo. Eu falei: não acaba tudo, mas se começa tudo maravilhoso para agora o Senhor, para a bênção de Deus. Irmãos, eu sempre fui numa luta com esse casal que não queriam aceitar a situação. Aí chegou uma hora que eu falei para ela assim, curta e grossa. Eu falei assim: não entra no céu não, viu? Você voltou para Jesus, mas enquanto você não consertar essa situação, você não vai entrar no céu não. Você está só ouvindo a palavra. Vocês têm a possibilidade de consertar a situação de vocês, mas estão enrolando. Não entra no céu não. Fornicador não entra no céu não, irmão. É mentira. Se fala que entra, é mentira. Se tem a possibilidade de consertar, eu sei que um belo dia meu telefone toca: Maiane, ele me pediu em casamento. O preso pediu em casamento. E agora, como vocês vão casar? Não sei.
Só que eu estou muito triste, porque eu vou ter que assinar uma petição e ele assina lá dentro. E eu caso aqui fora. E a minha irmã assina por ele a petição como se fosse ele. Só que eu estou muito triste, Maria, porque eu comprei um vestido bonito, eu vou me produzir, vou fazer fotos lindas, mas eu estou triste porque não vai ter festa. Eu falei, meu Deus, o Senhor está preocupada com que festa, se vai ter festa no céu. Se já tem uma festa maravilhosa lá no céu, porque o pecador se arrependeu, porque uma alma olhou para a sua situação miserável e agora quis se converter. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor se levanta, então desperta ali, estava descansando, e o Senhor Jesus agora é acordado e ele repreende aquele mar revolto, ele repreende aquela tempestade, repreende aquela chuva. Então eles atravessam e eles chegam ali na areia, então, daquele lugar chamado Gadara. Aleluia, parece que acabou, não. Agora que vem a cereja do bolo para mim, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus então sai dali. Quando ele sai do barco e põe um pé na terra, ali vem um rapaz, e a Bíblia nos conta que aquele rapaz era possesso de demônios. A Bíblia conta que aquele rapaz, ele se martirizava, ele se feria, ele feria outras pessoas. A Bíblia conta que nem grades conseguiam segurar, nem correntes conseguiam segurar aquele rapaz, de tão endemoniado que aquele rapaz era. A Bíblia conta que ele vivia em cemitérios. A Bíblia também vai nos dizer, quando estudamos profundo, que ele se alimentava também de cadáveres. O que aquele homem não fazia mais, irmãos, que nós precisamos imaginar? Coisas horrendas. Os seus pais não conseguiam segurar mais aquele homem, de tanto demônio que aquele homem tinha. A Bíblia vai nos contar que quando Jesus então se depara com ele, ele fala: o que vieste fazer aqui antes do tempo? Vieste me perturbar antes do tempo? Ué, mas nem acabou ainda, mas nem começou ainda, não houve nem arrebatamento ainda da igreja, você já está aqui? Aleluia! E o Senhor Jesus então repreende aqueles demônios. Irmãos, a Bíblia fala que, comparado a uma legião de soldados romanos, que era no máximo, dentro assim, num parâmetro falando, 5.000 soldados. Aquele homem, quando Jesus pergunta para ele quem ele é, então ele fala: somos legiões. Imagina, irmãos. Irmãos, quando eu olho para a história de Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios. 7. Não é pouco, é muito. 7 demônios. Agora você imagina a pressão física, espiritual que aquele homem estava sentindo. Se você já conheceu, se você já viu algum endemoniado na sua vida manifestar na igreja, você deve saber mais ou menos do que nós estamos falando. Agora você imagina aquele homem falando que tinha muito mais do que Maria Madalena. Tenho certeza que muito mais do que eu e você tínhamos, porque nós tínhamos, viu? Antes de conhecer o Senhor Jesus, éramos sim, porque a Bíblia fala que uma vez a casa era suja, mas um dia ela foi limpa. Louvado seja o nome de Deus. O Senhor Jesus chegou na minha, na sua vida, e limpou, e fez aquela faxina espiritual, e tirou o adultério, e tirou a mentira, e tirou a fofoca, e tirou a falsidade, e tirou a idolatria. O Senhor Jesus chegou em nossas vidas e nos limpou. O Senhor agora repreende aqueles demônios e são lançados agora nos porcos, e aquele homem fica livre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu começo a imaginar que a face daquele varão deve ter ficado linda, igual a de vocês aqui nessa noite. Eu falo mesmo assim para uns parentes meus que agora estão na presença do Senhor, mas eles não estavam. Mas eram feios uma vez, ou um pouco feio quando não servia a Deus. Era um pouco feio, um pouco que gostava de beber, se acabava nas noitadas, voltava para casa acabado, detonado. Está na igreja hoje, mas meu Deus, nem botox ganha. De tão lindo que os crentes não perde mais noite de sono, não perde noite de sono, não fica se acabando o seu corpo na bebida, na droga. Você olha e você vê, mas que coisa linda o crente é, como nós somos lindos aqui essa noite. A face daquele homem que morava ali em Gadara, que se chama
vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem vai ser restituído à sua família, à sua parentela. Aquele homem não vai mais se ferir. Aquele homem não vai mais ser preciso guardar ele dentro de grades e correntes que nem a sustentava. Aquele homem não vai ser necessário mais viver agora de noite em cemitérios, aprontando tudo. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo ao Senhor, porque todas as vezes que o Senhor disser, passemos para outra margem, o Senhor tem filhos espirituais para nossas vidas. O Senhor não colocou os irmãos aqui nessa congregação em vão, os irmãos que são mais novos aqui, é para passar outra margem. É para passar outra margem, porque vai se encontrar assim com o gadareno. E o Senhor Jesus já garantiu a vitória. Não é em outro nome que estão usando, é no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus porque nesse percurso, enquanto nós estamos passando esse processo, o Senhor nos enviou ali pessoas que nós podemos trabalhar. Eu me lembro de uma vez que meu esposo escreveu uma carta para mim procurar uma senhora, falou o nome da senhora, e eu procurei essa senhora, mãe de um menino que estava lá dentro. O menino pegou uma cadeia de 23 anos. Ele pegou uma cadeia de 23 anos e ele agora tentou suicídio. Se não fosse meu marido na hora, teria acontecido algo. E eu falo, Senhor, obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos colocou no momento certo, na hora certa. Uma mãe recebeu uma notícia de que um filho se suicidou dentro de um presídio. Imagina o coração dessa mãe. E aí eu aproveitei e falei, vou falar de Jesus para essa mãe também. E ele falando de Jesus para esse rapaz lá dentro, eu sei que ele desistiu do suicídio. Ele estava cultuando junto com meu esposo. Glória em nome do Senhor. Irmãos, quando nós vemos tantas coisas acontecerem ali naquele lugar, eu falo para o Senhor, obrigada, Senhor, pelas filhas espirituais que o Senhor me tem dado. Tem noites, irmãos, que eu não consigo nem dormir. Meu filho fica, mãe, desliga esse celular, e as mulheres, papapá, Maiane, ora por mim, Maiane faz isso, Maiane, eu estou com esse problema, Maiane, eu estou com esse problema aqui. E ele mesmo vê que às vezes eu não consigo nem dormir. Vou reclamar, não, estou trabalhando, aleluia. Estou trabalhando, meu sonho se realizou. Eu orava ao Senhor, eu quero trabalhar com mulheres em presídio. Eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor. Não foi como eu queria, mas foi da maneira perfeita que o Senhor fez. Em meio, irmãos, a essas tormentas, em meio às tempestades que vão se levantar na minha e na sua vida, saiba que existe um propósito. Saiba que não é para a sua morte. Não desanime, não perca o foco de missões. Não perca o foco de fazer a obra do Senhor. Não perca o foco de amar a uma alma, independente do que ela fizer, meu irmão. Ame a essa alma. Acolha essa alma de todo o seu coração. Ainda que digam que não é para você fazer desse jeito, faça do jeito que o Senhor tem falado. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, eu me lembro de uma alma que eu ganhei para o Senhor Jesus. Era uma moradora de rua chamada Sheila. A Sheila tinha uma deficiência na perna e eu sempre ia lá falar com ela, só que ela bebia muito. E as pessoas, alguns irmãos falavam para mim assim, pra que ficar perdendo tempo de bêbado, de cachaceiro, com um morador de rua? E eu falava, não interessa, um dia o Senhor Jesus vai fazer o nível da bebida dela descer, o nível da droga dela sair do corpo dela e ela vai ouvir. Nem que seja como Jesus te ama. Quando foi um dia, a Sheila disse para mim assim, eu tenho um sonho, Maiane. Eu falei, qual que é o seu sonho? Ela falou, nunca tive um aniversário, nunca tive uma festa de aniversário. Eu falei, quando que é seu aniversário? Era 5 dias depois, 5 dias para frente. Eu falei, amém, Sheila. Eu me lembro que eu chamei uma irmã doida igual a mim, porque você tem que ter alguém doido do seu lado. Se você não tiver, irmão, arruma, ou me chama, estou à disposição, estou à disposição. E eu chamei essa irmã que também era doidinha. Falei, vamos ali que eu vou fazer um bolo de aniversário para a Sheila, vou comprar um presente para ela. E fomos, eu e ela cantando parabéns no meio da rua assim, para a Sheila, com bolo, com vela, com presente. Passou-se alguns dias.
dias, Sheila foi atropelada e faleceu. Agora eu te pergunto, ouviu? Ouviu. Não sei se aceitou. Pode ser uma surpresa. Isso é um lugar de surpresa. Mas quando chegar lá e ver Sheila que não está mancando mais, e ver Sheila lá louvando o nome do Senhor juntamente conosco, louvado seja o nome do Senhor. Não desista de pregar o Evangelho do Senhor. Não desanime de anunciar o nome santo do Senhor, porque o Senhor tem colocado dentro de você coragem para falar do amor de Deus. Então fale, seja corajoso, ainda que venham as tempestades, saiba que o mandado do Senhor é ir e pregar, anunciar o nome santo do Senhor. Faça o ID do Senhor, faça o ID do Senhor. Vai haver sim, irmãos, quando você colocar os pés ali na areia de Gadara, vai ter alguém ali que vai estar esperando você. Irmãos, eu sei que eu posso dizer que eu não sou nem um pingo ingrata a Deus pelas lutas que tenho passado, pela forma que Deus tem tratado, porque o Senhor realizou na minha vida um sonho, porque o Senhor nos fez ter ali filhos espirituais para que nós possamos cuidar. Cada visita que eu faço para o meu esposo é uma novidade nova. São pessoas que ele vai levando para a igreja, são pessoas assim que eu escuto ali os agentes falarem bem do meu esposo, falarem que ele está fazendo um trabalho glorioso, levando pessoas que eram difíceis para ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, aleluia! Eu louvo a Deus porque a providência de Deus, ela foi melhor do que eu podia esperar. Daqui uns dias, em nome do Senhor Jesus, ele vai estar aqui de volta e eu faço toda igreja que eu vou falar. Eu e ele vamos vir contar o testemunho em cada uma das nossas congregações, irmãos. Daqui uns dias, espera só um pouquinho, que daqui uns dias vocês vão ver o servo do Senhor. O nosso Deus, ele é fiel, irmãos. Não duvide que o nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Peço à igreja que continue em oração pela minha vida, continue em oração pela minha família. E saiba, se o Senhor falar, vamos passar a outra margem, é porque vai chegar, porque Ele te garante a vitória na frente, para que haja salvação de almas, para que haja vidas para Cristo, para que o reino do Senhor seja aumentado lá no céu pela minha e pela tua vida. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus.